bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Juliana Lopes. E eu sou Ricardo Padovani. E desde já quero agradecer vocês pela participação no nosso webinar. É muito legal, a gente já viu que tem um número bem grande de participantes. Então, o mais importante da nossa conversa aqui é realmente a participação de vocês. Vai ser uma grande troca de experiências. Então, compartilhem um pouco do histórico de vocês. A gente também vai compartilhar um pouco do nosso histórico. E, bom, acho que a gente pode começar falando principalmente do tema, né? Então, vamos lá? Legal. Então, só compartilhando, o nosso tema de hoje é como desenvolver cursos em larga escala, com qualidade e valor acessível. A gente já se apresentou um pouquinho, né, Ju? Mas eu acho que vale a gente contar um pouco do nosso histórico. Perfeito, Ricardo. Eu tenho 15 anos de experiência com educação corporativa, sendo mais ou menos uns 6 anos dedicados a e-learning. E há 4 anos, mais ou menos, eu trabalho só com gestão de soluções educacionais com plataforma de tecnologia. Não é pouca coisa. Não é. E você, Ricardo, conta um pouco da sua experiência. Vamos lá, eu comecei a trabalhar com ensino à distância em 2003. Na época, era muito mais voltado a vídeos para educação. E minha carreira, boa parte dela, eu tinha um papel já de cliente, onde além das produções internas da empresa, claro que eu tinha que trabalhar também com o gerenciamento dos fornecedores, de outros clientes internos. E aí, em 2012, meio que mudei um pouco esse papel, onde aí eu virei fornecedor, aí eu fui para a consultoria. Cheguei a gerenciar toda a área de soluções educacionais, onde era responsável ali pela produção dos conteúdos. E isso acabou sendo muito rico, né? Porque eu tinha a experiência de estar no papel do cliente, entender quais são as dificuldades e, ao mesmo tempo, olhando como é o processo de produção e quais são os desafios também desse modelo. Ah, legal, muito bom. E qual vai ser a agenda de hoje? Vamos para a nossa agenda. Então, vamos lá. Tem uma abertura que a gente acabou de fazer e aí o próximo passo a gente quer contar a história da Renata. Então, a história da Renata era uma gestora de RH e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com boa parte do que a gente vai estar falando daqui para frente. Depois a gente vai falar um pouquinho de quais são as características de ter uma equipe dedicada. A gente quer compartilhar muito um case de sucesso. E aí, no final, uma conclusão de como analisar a real necessidade de ter uma equipe dedicada ou o formato ideal de trabalho. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Então, como a gente falou, vamos contar a história da Renata. A Renata é uma gerente de RH. Ela é uma pessoa que já tem uma equipe dentro de casa. Ela é responsável, então, pelo desenvolvimento humano de toda a corporação e ela conhece muito, então, do universo da universidade corporativa. Ela também tem um reconhecimento muito grande de mercado. Então, esse processo para ela é muito claro, assim, né? Ela é realmente muito eficiente, muito profissional nesse sentido. Mas é claro que a gente sabe que isso é um desafio para todo mundo, né, Ju? É muito mais fácil na teoria do que realmente na prática. Perfeito. No mundo real, a gente tem alguns desafios aí para se deparar, inclusive a Renata, que assim, ela como área de treinamento, ela tem que atender a demanda de todas as outras áreas da empresa. Então, qual que é o desafio com essa diversidade de demanda? Ela tem uma falta de padronização nas entregas. Então, assim, cada área tem uma demanda específica, seja de linguagem, seja de formato, seja inclusive de dispositivo de visualização desse material. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa força de vendas, a força de vendas geralmente está na rua vendendo, então a gente pensa em dispositivo móvel. Sim. Se você está falando de uma equipe de produção, a gente está falando de uma equipe que não tem nenhum dispositivo, às vezes não tem nenhum computador para acessar esse material. Então, assim, tudo isso é difícil de gerir, né? Além disso, ela tem que intermediar as áreas clientes da empresa dela com os fornecedores de apoio para o desenvolvimento desses projetos. E toda essa intermediação também acaba gerando desgaste. Por quê? Porque ela, como gestora, ela não consegue atender todas as solicitações de todas as áreas. Tem momentos em que ela tem que dizer não, tem momentos em que ela não pode priorizar todo mundo, ela tem que colocar uma ordem, né, nessa priorização e acaba gerando desgaste interno dentro da companhia de alguma forma. Além de, assim, ter que gerar todo esse projeto e essa operação, que é uma operação que demanda muita atenção
E de grande responsabilidade, exatamente, né? de grande responsabilidade. O desenvolvimento do time da organização, né, dos recursos humanos, estão na mão dela. Então, existe até uma expectativa muito grande que gera nesse tipo de trabalho. E acho que tem um ponto importante que é o seguinte: a Renata, ela é uma super gestora, né? Ela conhece muito de mercado, então ela já tem essa responsabilidade mesmo de desenvolver. Agora, o que acontece nesse case é que acontece no final um desequilíbrio, onde muitas vezes ela foca muito mais em operacionalização, em contato com as áreas finais, em contato com fornecedores, e acaba, parece aqui, apagando alguns incêndios que ela não deveria, enquanto ela poderia estar trazendo inovações, ela podia estar trazendo planejamento, ela podia estar buscando novas tecnologias, podia estar trabalhando em novos formatos, novos processos, e ações muito mais estratégicas que, com o modelo atual que ela está trabalhando, nesse momento não é possível. E aí tem um outro ponto também, que isso não só impacta ela, mas o time, né? Ela tem um time por trás que está apoiando ela. Então, se ela está sobrecarregada, ela não está fazendo exatamente o papel dela, provavelmente o time também está com outras demandas e acabam também sendo impactados nisso. Perfeito, Ricardo. Acho que deu para entender qual que é o cenário e o grau de dificuldade que a Renata enfrenta nessa situação toda. E aí eu queria saber assim, o que ela faz, afinal? O que ela pode fazer para mudar esse cenário? Bom, a Renata, como a gente falou, é uma pessoa muito experiente. Então, ela sabe o que ela tem que fazer daqui para frente. A primeira tentativa que ela faz é, bom, vamos criar uma fábrica. Legal, então, como que funciona essa fábrica? Ela vai pegar um volume de treinamentos que ela tem para desenvolver, que ela sabe que é uma responsabilidade, e ela vai fazer um contrato com apenas um fornecedor, e é aí que esse fornecedor vai ser responsável por produzir o conteúdo de todos os terceiros, né, todos os clientes internos dela. Mas, de novo, como a gente estava falando, a teoria funciona melhor muitas vezes do que a prática, né? Isso é bem comum. Perfeito. E aí, diante dessa situação, e ela ainda não consegue atender perfeitamente todas essas demandas, o que ela consegue? Ela tenta fazer uma segunda tentativa. Mas antes da gente ir para a segunda tentativa, acho que tem algumas características que são importantes da gente falar. Por exemplo, não é porque a pessoa contratou uma fábrica que, por exemplo, ela está deixando de intermediar o contato com o cliente final. Então, ela ainda consegue, ela ainda é responsável por participar das validações, ela ainda fala sobre os cronogramas, ela participa do gerenciamento desses projetos, ela ainda tenta ser responsável e, com certeza, uma dificuldade na padronização das entregas, que, como você falou, as áreas terceiras, as áreas internas, né, clientes internos, cada um tem uma característica. Perfeito. Então, ela acaba tendo essa responsabilidade também, né? Mas aí, como você falou, ela não parou por aí. Não. Né? Não existe nunca, né? Não. E aí, vamos para a segunda tentativa. Então, que ela tentou gerar demandas pontuais. Exatamente. E aí, nessa segunda tentativa, o que ela faz? Ela identifica pontualmente todas as demandas e aí ela vai atendendo uma a uma de forma individualizada. Então, quais são os problemas que ela enfrenta nessa situação? Ela tem uma dificuldade de atender o cronograma, porque eu tenho um cronograma para cada entrega, e isso, se a gente tem intermediar as validações também é bem complicado, porque assim, se você pensar que cada projeto tem em termos de 2 ou 4 validações, se você está lidando com 5 projetos ao mesmo tempo, a gente está falando de 20 validações. Então, a dificuldade de gerenciar todo esse cronograma é um pouco difícil e nós temos também um grande tempo de produção. A gente fala aí desde o começo até o final, a gente não consegue, a gente não consegue a gente não consegue otimizar o processo. A gente tem que fazer todo o processo da primeira vez, todas as vezes. Então a gente acaba tendo um cronograma muito longo. E tem um ponto importante, o que você falou também, essa questão do tempo longo, não só um tempo de produção. Sim. Mas, por exemplo, como o exemplo que você deu também, são 5 projetos. Imagina que talvez ela tenha que falar comercial 5 vezes para abrir 5 concorrências, para participar de 5 processos, e talvez sejam 5 fornecedores diferentes, a gente nunca sabe exatamente quem vai ganhar a concorrência. E aí, bom, as dificuldades que isso trazem são enormes, né? Porque imagina 5 relacionamentos, e não só isso, tem um ponto importante que, por exemplo, são 5 curvas de entendimento. Então, de cada fornecedor. De cada fornecedor. Então, 5 vezes eu vou ter que passar quais são as características da empresa,
quais são as políticas, como é a tratativa, como é o público final. 5 vezes eu vou ter que falar sobre o guia da marca da empresa, que vão vir 5 direções de arte diferentes. E aí é claro que essa curva de entendimento vai gerar mais trabalho. Né? Isso é natural para o processo da empresa, que a primeira vez está trabalhando, ou o fornecedor está trabalhando a primeira vez com aquela empresa. Né? E aí, novamente, o ponto que a gente já reforçou algumas vezes, né? O processo se mantém desgastante. Então, o problema da nossa amiga Renata ainda não está solucionado colocando nesse formato. Com a demanda individualizada. Né? Isso aí. Mas ela ainda não desistiu. E aí ela vai para uma terceira tentativa, que na verdade é uma tentativa, uma ótima sugestão até, né? Porque, por exemplo, ela já tem uma equipe dentro de casa. Essa equipe ela está estruturada, já tem uma sintonia entre eles já confiam no trabalho de um do outro, já conhecem muito bem a empresa. Por que não a gente aumentar esse time? Né? E realmente, como a gente estava comentando, é uma boa alternativa. Mas é claro, mais uma vez, na prática as coisas podem ser um pouquinho diferentes, né? Porque até o exemplo que a gente está dando, que é bastante comum, é que as demandas não vêm só da área da Renata. Então, as outras áreas, isso é referência, né? Dentro da empresa e no mercado. Então, acontecem algumas sazonalidades. E o que acontece, por exemplo, vamos dizer que ocorreu uma sazonalidade, conseguir uma contratação, que geralmente é difícil você conseguir um headcount para a empresa, está cada vez esse trabalho sendo mais complicado, né, Ju? Mas aí tem um ponto que, tem mais um headcount, tem que fazer a integração dessa pessoa. Essa pessoa tem que conhecer cada vez mais a empresa também. Tem a capacitação dela também, né? Exatamente. Esse profissional. Então, existe uma curva de entendimento, de aprendizagem também desse profissional. Perfeito. E sem contar que você não pode garantir que essa demanda se perpetue, né? Você vai contratar mais pessoas, de repente, por uma demanda que é pontual de treinamento de uma campanha, por exemplo. Exatamente. E aí, essa equipe pode se tornar ociosa, né? Sim, e onerosa, né? Ela continua sendo onerosa e ociosa. E aí, a gente tem que fazer depois, talvez, remanejar esse time. Sim. Ou até, no caso um pouco mais extremo, desligar alguma pessoa. E aí não é só o custo trabalhista, o custo de negócio que isso pode gerar, mas e o clima interno? Um impacto psicológico, né? Exatamente. Então, a sintonia que o time tinha é capaz até de perder. Perfeito. Então, e aí ela entra num impasse aí, a Renata, né? Ela não está em bons lençóis aí, não. Ela não está numa fase muito boa. Mas legal, então, qual que é o desafio dela aqui, né? Primeiro, ela, como a gente falou, é extremamente profissional. Ela realmente é muito capacitada, mas ela tem que gerenciar as demandas dela, ela é acionada pelo time por causa dessa capacidade dela, pela empresa, para desenvolver novos conteúdos. Tem uma questão das expectativas dessas áreas, uma expectativa e pressão dela mesma, né? Ela é uma grande profissional, e não só isso, expectativa também dos superiores, que esperam que ela atenda os projetos de uma forma tão profissional quanto ela é, né? Então ela está numa fase que não é a melhor dela. Mas aí, como a gente falou, ela é muito bem relacionada, né? Ela é muito respeitada no mercado. O que ela faz, Ju? Então, aí ela conhece a Jéssica, que é uma gestora de RH também, numa empresa de energia e consumo, que já tinha passado por todas essas situações, por todas essas dificuldades, e contratou uma equipe dedicada com o objetivo que seria uma quarta tentativa, né? Com o objetivo de realmente solucionar todos esses problemas. E aí, assim, foi uma ótima solução. Por quê? A Jéssica já conseguiu uma máxima eficiência na contratação dessa equipe, porque essa equipe já veio com um know-how de conhecimento, já com um nível sênior, para poder desenvolver todo o conteúdo, para fazer toda a produção daquilo que ela já tinha de demanda. A captação do conteúdo entre as áreas é feita diretamente por essa equipe. Então, assim, essa equipe ela consegue operacionalizar muito melhor todas essas atividades e não tem ruído, porque ela vai diretamente em cada área, pega o briefing, pega as informações e já começa a desenvolver. Então, assim, além de estar dentro da empresa, ela já consegue também pegar o espírito da empresa. Então, aquilo que você tinha dito sobre aprender sobre a marca, sobre a cultura da empresa. Perfeito, a cultura da empresa. Os valores da empresa. Exatamente. Isso daí ela vai ter uma vez só. A partir do momento em que ela pega essa essência, ela consegue replicar para todos os outros desenvolvimentos. Então, você tem uma otimização do processo muito melhor. Então, assim,
E, além disso, essa equipe, além de já vir com o know-how, já vem com uma eficiência máxima, ela já leva toda a estrutura. Então, a gente está falando de máquina, de software, de conhecimento, e além de deixar também o legado do processo e do conhecimento para a equipe interna. Então, assim, como a Jéssica também tinha uma equipe interna, essa equipe dedicada pôde capacitar a equipe interna e deixar, por exemplo, um legado mesmo para que eles depois seguissem adiante no desenvolvimento dos treinamentos normais da corporação. Tem alguns pontos que você falou, Ju, que eu gosto até de ressaltar, porque é realmente muito importante que essa experiência que a Jéssica compartilhou com a Renata, né? Sim. De, por exemplo, além dos pontos que você levantou, tem a questão de essa equipe sênior, no primeiro dia que ela chega, ela já está pronta para trabalhar. Uhum. Então, não tem aquele processo de capacitação, pelo contrário, ela vai, como você disse, capacitar o time. Sim. Então, e aí não capacitar só em questões técnicas, né? Mas questões de processo. Exato. Por quê? É bem comum a empresa, então, que a Renata está trabalhando, não necessariamente o core business é o desenvolvimento de conteúdo, apesar de todo o conhecimento dela. Então, um compartilhamento de boas práticas, de processo, de controle, de gerenciamento de projeto, eles trazem também. E aí tem um ponto que talvez seja um grande diferencial que você falou, de trazer a cultura, trazer os valores. Por quê? Porque a equipe pode ficar alocada ali dentro. Perfeito. Né? Então, não é talvez uma fábrica onde o time fica um pouco mais distante, não. É uma extensão da equipe atual com uma equipe de sêniores que vão estar lá por um período de tempo. Perfeito. Legal, e aí, que bom, a Renata, ela também, como a gente falou, ela é muito bem relacionada, ela conhecia outras empresas que tinham essa iniciativa, confirmou que esse modelo traz uma eficiência, agilidade bem maior, né? E ela criou a equipe dedicada dela. E um ponto importante até é que, como a gente falou, o projeto dela pode ter picos, né, ser sazonal, ela pode optar por ter essa célula durante um período determinado. Então, o custo final dela com recursos humanos acabou reduzindo também. Além de não ter todo aquele impacto, porque sabia que era uma questão muitas vezes temporária, então a sintonia do time interno, ela se manteve. Sim, e a gestão do budget é muito mais simplificado também, né? Sem Porque dúvida. você tem um valor fixo que você pode programar e depois voltar com todo o seu dinheiro. Você não precisa de um aporte de um investimento inicial muito grande e que depois corre o risco de ser ocioso, de ficar ocioso, né? E como você falou, o legado desse time, então desse novo time que foi criado, ele fica. Então, todos os processos se mantêm. Perfeito. Então, todo o gerenciamento do projeto se mantém, os padrões de qualidade se mantêm, o contato com o cliente final se mantém, que também é um outro ponto que tem que levantar bem, né? No momento que a Renata colocou essas pessoas para dentro, ela deixou de fazer o contato com o intermédio entre cliente e fornecedor. A operação, né? Aquela operação que desgasta, que leva muito tempo. E aí, claro que, além de tudo, a agilidade e eficiência aumentou, Sim, né? sim, perfeito. O contato principal ficou entre fornecedor, cliente final, sem ter um intermediário. Entendi. Então a gente pode deduzir o que da célula dedicada? Bom, é claro que, como vocês perceberam, nossa amiga Renata agora está cheia de coraçõezinhos de volta, está toda feliz. Muito feliz, sendo ovacionada. Ovacionada, carregada nos ombros. Legal, acho que assim, uma lição que fica aqui é o quanto essa modalidade pode fazer sentido, né? No sentido que no dia que você contrata, no dia seguinte da contratação, você já tem uma equipe sênior dedicada para o seu time, que vai gerar processos mais claros e aí trazer de cara já agilidade, trazer processo, trazer qualidade para o projeto, né? Tem a aderência dos valores e a cultura da organização nesse material, né? Como se quem estivesse vendo lá na ponta, quem está sendo capacitado, nem percebe qualquer tipo de diferença entre uma produção que foi terceirizada ou a produção que foi feita ainda dentro da companhia. Isso é bem importante. Aí um ponto que acho que vale salientar é que o objetivo final é muito atingido, do que? Da satisfação do cliente interno aumentar,
E não só isso, o contato muitas vezes com o público final. Perfeito. Porque é bem comum que a consultoria fale com o gerente de treinamento e o gerente de RH. Mas tanto dentro de casa, você pode falar com o vendedor lá da ponta, com o público final lá na ponta, para garantir que o melhor formato de maior absorção chegue neles. Perfeito. E aí, claro, permitiu que a nossa amiga Renata também deixasse de fazer questões ou atender questões operacionais e voltasse a buscar inovação, processos, estratégia, planejamento, que é realmente o que é esperado dela. Enfim, o tão sonhado satisfação de todos os clientes, né? Isso aí. A Renata venceu. Perfeito. Gente, aqui a gente vai dar então um ponto final, talvez, na história aqui da nossa amiga Renata. Final feliz, né? Ponto final feliz. E acho que pode voltar um pouquinho para a experiência mesmo nossa nesse modelo de trabalho, né, nesse processo da SOA. Então, uma coisa que a gente percebeu, a SOA, ela, nesses 8 anos de atendimento ao cliente, de produção de conteúdo, de contato muito próximo de clientes mesmo, a gente já atendeu mais de 60 clientes aqui só na parte de soluções educacionais, a gente percebeu que o modelo de atendimento precisava evoluir também. Então, esse contato gerou esse tipo esse novo formato, né? Um formato de equipe dedicada, onde se a gente conseguisse resumir numa pequena frase, seria realmente uma mini equipe, uma mini empresa, mini consultoria, né? Um braço que gera um braço dentro do cliente. Então, é uma extensão desse trabalho. E aí, realmente é um time completo que você pode montar. Então, pensando em solução educacional, vai sim o gerente de projeto, tem sim uma designer educacional que gera todos os roteiros e faz a captura do conteúdo, tem um ilustrador, tem o programador, tem o web designer, tem o pessoal que vai fazer a produção talvez de vídeos, de animações e por aí vai. Então, acho que a gente criou esse modelo faz mais ou menos uns 2 anos. E aí é bem legal porque a gente já conseguiu aplicar isso em quase 10 projetos, né? Exatamente. Aí eu também gostaria de falar, Ricardo, gostaria que você falasse sobre o nosso case, que a gente já conseguiu aplicar e foi um case de sucesso. Não, com certeza. Então, Com esse formato de equipe dedicada. É isso aí. Acho que tem um case que chamou muita atenção da gente, que foi com uma grande empresa do ramo de saúde, que quando a gente chegou lá, né, Ju? Então, até para compartilhar como foi o trabalho, a Ju realmente participou da operação desse projeto e eu estava uma parte um pouco mais gerencial, um pouquinho de fora, recebendo muito feedback deles, né? E aí, qual era a situação original? Eles já tinham desenhado todas as trilhas de aprendizagem que eles iam precisar. Então já estava tudo bem estruturado, estava dentro de cronograma, eles já tinham um prazo para isso, o prazo ele era bastante apertado, e aí eles perceberam que essa alta demanda não poderia acontecer, ou não seria realizada com a equipe, com a equipe deles, isso, com a capacidade produtiva que eles tinham, né? Porque eles tinham uma equipe que legal, já estava ali dentro, que já conhecia muitos valores da empresa, estava lá há um tempo, mas era ainda bem júnior, precisavam de um pouquinho mais de experiência, inclusive de processo e tudo mais. Tanto de experiência quanto de volume, né? Eles não tinham capacidade para entregar o volume que era preciso, não é isso? Foi exatamente isso. E aí que a gente gerou, né, conversou bastante, montou também esse modelo, apresentou para eles, acharam que era uma iniciativa que valeria muito a pena, e aí a gente chegou nessa solução, então, né, Ju? Exatamente. E aí a solução que a gente propôs foi realmente uma equipe dedicada a sênior, capaz já de, desde o primeiro dia, já começar a fazer a captura de todo o conteúdo e atender aquele planejamento que eles já tinham estruturado. E essa equipe também tinha o objetivo, além de atender essa demanda, capacitar a equipe deles, que era júnior. Então, toda a parte de implementação de processo, de controle da produção, fomos nós que implementamos, além de atender toda aquela demanda num volume bem alto em tempo determinado que a gente tinha, né? É isso aí. E esse é um ponto importante, a questão de desenvolver o time, né? Porque foi uma premissa que eles colocaram. Sim. Eles queriam que ao final do processo, o time deles estivesse capacitado, estivesse autossuficiente, né? Exatamente, que pudesse andar com as próprias pernas a partir daquele momento, né? E aí a participação da SOA passaria a ter um outro papel, de ainda fazer coisas mais complexas ou um projeto um pouquinho diferente. E aí a gente chegou nesse resultado que foi muito legal. Então, nesse período que a gente passou juntos, chegamos a ter mais de 50 projetos entregues, né? Treinamentos entregues, que era a trilha que eles tinham planejado. E a gente chegou a ter um volume, uma sintonia tão grande, que um curso era entregue a cada 2 dias e meio. Então, toda semana, tinham 2 cursos novos no ar. E aí, não só na questão de desenvolvimento, mas
como publicar, como estruturar essa trilha dentro do sistema, como fazer os testes, como fazer o teste em diversos navegadores, levando em consideração às vezes que o pessoal pode ter uma conexão limitada. Então, no começo do processo do levantamento de requisitos ao teste final, a gente estava lá. E aí, um pouco do que a gente falou, o aumento de eficiência do time foi de 80%. Então, foi exatamente isso, de pegar o número de projetos que eram entregues para aquele time antes e depois da participação da equipe dedicada, quase dobrou. Perfeito. Então, é um resultado muito, muito expressivo. Por isso que é um case de sucesso, né? Ah, sem dúvida. E aí, Ricardo, eu queria te perguntar uma coisa, assim, até falando com os nossos telespectadores agora no webinar, eu acredito que quando que eles conseguem identificar a necessidade de uma equipe dedicada na situação deles, na vida real deles lá dentro da empresa. É isso aí, até reforçar os nossos espectadores que estão aí participando com a gente. Então, obrigada, gente. Isso aí. Que bom a gente estar acompanhando aqui e está vendo que está cada vez entrando mais gente na sala para ouvir a gente, fica realmente bastante agradecido. E aí, quem tiver dúvida, quiser compartilhar uma experiência, pode passar aqui para a gente que a gente está conversando mesmo, tá bom? Então, um pouquinho do que a gente tinha perguntado, mas quando que eu identifico se eu preciso de uma equipe dedicada ou os outros modelos podem fazer mais sentido mesmo? Eu entendo que assim, a gente tem alguns pontos que são importantes, então, algumas reflexões que a gente pode ter. Eu realmente tenho uma alta demanda, né? E aí a alta demanda pode estar relacionada a qual é a minha capacidade interna versus a demanda que eu tenho para definir isso. Se a gente tivesse que talvez colocar um balizador ali, talvez alguma coisa de acima de 30 cursos por ano. Então esse seria um volume muito alto, uma demanda que poderia ter um apoio. Eu preciso atender várias áreas internas, eu centralizo isso, sou a referência dentro da empresa. E é o quarto ponto, né? Posso aumentar a agilidade no desenvolvimento do meu conteúdo? Posso ganhar em produtividade e eficiência? Eu acho que esses são alguns pontos e acho que naturalmente quem está ouvindo a gente deve estar com outras perguntas na cabeça. E muitas vezes, se essas perguntas forem sim, se talvez metade das perguntas que você colocar, que você mesmo refletir, forem sim, eu acho que já vale... uma conversa com a gente. Já vale realmente chamar para tentar desenhar alguma coisa. Acho que já vale para a gente conhecer um pouquinho mais o projeto de vocês. E aí evoluir para um processo que a gente chegue qual é a melhor solução. Mas reforçando, né? Acho que se metade das perguntas que a gente colocar aqui, ou que vocês estejam pensando, for sim, eu acho que já tem uma grande chance da equipe dedicada ser uma solução ideal, né? É isso aí, gente. Bom, eu acho que a gente está... Opa, parece que teve uma participação aqui. Uma pergunta aqui. Legal. Da Pamela Botelho. Equipes dedicadas têm tudo a ver com foco. Quando toda a energia é direcionada para resolver determinadas demandas, o resultado é muito mais certeiro. Perfeito. Nossa, a gente já fez uma pergunta, mas a verdade até colaborando... É uma constatação, né? É isso aí. Eu acho que isso é importante também, que como a gente estava considerando no começo, ainda voltando um pouco para a história da Renata, que acho que muita gente vai se identificar com ela, o foco dela estava compartilhado entre uma série de fatores. Então, ela tinha já todos os objetivos dela, ela tinha a equipe dela, as produções que já estavam planejadas, além disso, ela tinha que atender, né, que é realmente a função dela, então atender as equipes internas, trabalhar com fornecedores, e ali era muito fácil delas perder. Quando a gente coloca um time que só tem aquela atribuição, até a produtividade com certeza vai aumentar, o foco vai aumentar, a participação vai aumentar. E aí o resultado, né? É isso aí. E aí nós temos uma pergunta também do Mário Cabral, que não é uma pergunta. Parabéns pela apresentação, muito bom. Poderia explicar qual a diferença da equipe dedicada e o formato de fábrica de cursos? É uma pergunta assim. Mário, obrigada pela pergunta. Vamos lá? Então, você pode responder? Tá bom, vamos lá. O que eu entendo, qual é a principal diferença, tá bom? Acho que a principal diferença entre fábrica e equipe dedicada é o envolvimento do projeto. Então, por exemplo, quando você está contratando uma fábrica, você está contratando um número de entregas. Quando você está contratando uma equipe, você está contratando profissionais. E aí, esses profissionais, eles têm uma possibilidade muito maior de estar todo dia dentro da empresa. Então, aquele ponto que a gente falou de absorver a cultura, absorver o contato com o cliente final, absorver a intermediação na produção desse conteúdo. Eu entendo que uma fábrica ela ainda fica muito mais centralizada dentro do fornecedor, enquanto a equipe dedicada ela está dentro do cliente, né? E Ricardo, assim, no caso da fábrica, quando você inicia um projeto, você tem que iniciar e terminar ele.
Perfeito? Sim. E aí, quando a gente fala de equipe dedicada, a gente sabe que no mundo real, às vezes, a gente tem mudanças de priorização. Então, na equipe dedicada, você consegue gerir essa priorização melhor. Então, por exemplo, você pode começar um projeto, mas de repente, no meio dele aparecer um novo projeto que se torna prioridade zero. Então, você pode congelar aquele outro projeto no estágio em que ele estava, começar aquele outro projeto novo para atender uma demanda específica e depois retornar sem nenhum impacto no cronograma, porque você tem justamente a gestão dessa priorização. Legal, e acho que tem um ponto também que é bem importante, que no formato também de equipe dedicada, você pode até mudar o perfil dessa equipe. Sim, perfeito. Então, assim, vamos dizer que o projeto ele tinha um período. Está funcionando muito bem, quero aumentar esse período? Sem problemas, né? A equipe continua trabalhando ali. Eu estou precisando de um volume ainda maior. Por que não a gente partir um pouquinho para a escalabilidade desse projeto, onde ele pode aumentar ainda mais o número de profissionais de acordo com a necessidade? Então, isso acaba sendo uma das vantagens também da equipe dedicada em relação à fábrica. E a equipe dedicada também, ela tem uma flexibilidade de função, de capacidade mesmo. Então, um dia você precisa de um web designer, outro dia você precisa de um programador, depois você precisa fazer um vídeo, aí você precisa de alguém que grave, não é verdade? É isso aí. Então, nós temos uma outra pergunta aqui da Vanessa Zampieri, é isso, Teixeira? Obrigada, Vanessa. Equipe dedicada reduz etapas, otimiza os entregáveis, gera engajamento e transforma os resultados. Perfeito. Perfeito. Eu acho que assim, acho que com a mensagem... Estamos recebendo uma aula. Eu acho que, na verdade, com a mensagem da Vanessa, ela quase que concluiu essa conversa com a gente, né? Então, obrigado, Vanessa, pela participação. Acho que as suas palavras vale até talvez a gente ler de novo. Vamos lá, Ju? Equipe dedicada reduz etapas, otimiza os entregáveis, gera engajamento e transforma os resultados. Muito bem. Muito bem, gente. Acho que com essa mensagem a gente até termina. Novamente agradece toda a participação do time. A gente sabe o quanto é importante a participação de vocês, o histórico de vocês. E acho que tem um ponto importante também que é o seguinte. A partir de amanhã já vai estar disponível um e-book que vai estar na nossa página. E aí nessa página, vocês vão pegando esse conteúdo, vocês podem ainda absorver mais conteúdo, acho que vocês podem se aprofundar mais nesse assunto. Então a gente tem... A gente tem mais uma pergunta? Vamos lá, com certeza. Nós temos uma pergunta aqui do Felipe Cabral Santana. Felipe Cabral. Parabéns, pessoal. Obrigada, Felipe. Gostaria que vocês contassem um pouco de como a SOA atua de maneira consultiva para orientar os clientes na escolha do melhor formato de treinamento. Isso é bem importante. Obrigado, Felipe. Felipe, né? Felipe. Tá, obrigado, Felipe. Isso é bem importante, porque é o seguinte, a Soul, ela está no mercado, como vocês viram, há 8 anos, a gente já atendeu só na parte de soluções educacionais mais de 60 clientes, então é bem comum que, até pela proximidade que a gente tem com os clientes, a gente possa compartilhar um pouco de boas práticas. Pouco não, acho que muito de boas práticas, né? Então a gente consegue identificar, a partir da área de negócio, por exemplo, se, conversando com o público final, se o formato ideal para eles talvez é um público mais analítico, então eu tenho que colocar talvez mais textos, mais conteúdos, mais gráficos, mais referências. E aí também... A gente tem um profissional aqui, que é o designer educacional, que justamente faz esse mapeamento de necessidade, faz a identificação do público-alvo e desenha a melhor solução para melhor aderência. Né? É isso aí. A gente já teve até a oportunidade de algumas empresas de colocar mesmo um assessment, uma avaliação, onde o público final respondia até qual era o melhor formato para ele, quais eram os assuntos que eram mais pertinentes para ele aprender, qual geraria o maior impacto para ele, e a partir daquilo foi criado o planejamento. Eu acho que também é uma iniciativa que pode fazer toda a diferença na instituição e no projeto educacional dessa empresa, né? Legal. E aí, eu só ia complementar então que essa parte consultiva muitas vezes gera coisas curiosas. Por exemplo, já teve clientes que chegaram para a gente com um projeto enorme, quando a gente consultou o público final, conhecia um pouquinho mais, ele fez sugestões que até reduziram o valor do projeto, né? Mas o mais importante, aumentaram a absorção e o impacto final daquele cliente, que é o mais importante para ele, é isso aí, trazer o resultado. Perfeito. Temos mais uma pergunta, pode? Vamos lá. Então, a Natália, acho que é Casa Nova, se não me engano. Oi, Natália. Posso misturar diversos formatos de cursos, inclusive vídeos? Muito bom. Dentro de uma célula?
Ou precisa utilizar um formato específico? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, Natália, não precisa usar um formato específico. Precisa engessar, né? Uma das características é realmente ser multidisciplinar, né? Exatamente. É a equipe ter esse perfil. Então, de novo, a gente está tratando aqui de uma equipe sênior. É uma equipe que já tem, talvez, 10, 15 anos de experiência, que já passou por muitos processos, já atendeu muitas empresas, já conhece muitas realidades. Então, isso ajuda até a identificar o público final, como a gente já tinha falado, e aí gerar um formato que faça mais sentido. E até um ponto, por exemplo, vamos dizer que inicialmente essa equipe dedicada tinha um papel de criar volume. Sim. Então, eu preciso criar cursos ou objetos educacionais, inicialmente talvez mais simples, né? Mas com alto volume. Com alto volume. E a partir de uma segunda fase, como você falou da questão da flexibilidade, não, aí eu quero coisas mais avançadas. Aí eu quero um game, eu quero um treinamento presencial, eu quero um vídeo, eu quero uma participação de um especialista. Tudo isso é possível a partir desse formato. A equipe multidisciplinar é um grande diferencial, até o ponto que a gente falou. Imagina trazer essa equipe com todo esse conhecimento, com toda essa variação. No momento certo. No momento certo e desenvolvendo a equipe que já está dentro de casa. Então, o foco final, né, a saída final desse time que está dentro de casa é sensacional. E a gente não tem um custo adicional em relação a isso? Não, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. O formato de equipe dedicada já funciona melhor com times sêniores, com um time com essa experiência, né? Então eles já trazem isso, eles estão de novo. Equipe dedicada é uma extensão, é mais um braço que a gente está colocando junto do cliente. Não é só uma fábrica, não é só um profissional. A ideia é realmente não ser engessado. Perfeito. Vamos lá, mais perguntas? Por enquanto, acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar. Tá. Se alguém tiver mais perguntas, pode mandar Manda em 3, 2, 1. Senão a gente encerra aqui, mas a gente encerra aqui, mas continua à disposição. A gente tem diversos meios de contatos. É isso aí. Eu acho que o contato nunca acaba, né? Perfeito. Eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, para conhecer os projetos, para conhecer a realidade de todas as empresas, compartilhar novamente um pouco mais de experiência, que não precisa ser somente online, mas também ou virtual, né? Sim. Mas presencial, acho que faz toda a diferença. Acho que as coisas se complementam, né? O virtual e o presencial sempre se complementam muito bem. Então, mais uma vez, gente, agradeço toda a participação de vocês, as perguntas, essa atenção nesse tempo que a gente passou junto. E com certeza é o primeiro de vários, né, Ju? Exatamente. Legal, gente. Muito obrigada. Obrigado de novo. Um abração. Tchau, um abraço.